Eu quero aqui iniciar minha fala esclarecendo que hoje não se trata de uma discussão se é contra ou a favor da Lava Jato. Nós sabemos da importância dessa operação, que foi um divisor de águas no Brasil. Infelizmente, nós vivemos num Brasil de desiguais, em que se criminaliza a pobreza, em que, se você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso, pobre, afrodescendente, semi-analfabeto. E a Lava Jato veio, efetivamente, como divisor de águas. Mas eu tenho que aqui fazer algumas considerações que eu reputo de extrema importância. A Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 10, ela é clara que todo ser humano tem direito a ser julgado por um tribunal independente e imparcial. O Código de Processo Penal também, ele fala, no artigo 254, o juiz dar-se-á por suspeito, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Inciso 4, se tiver aconselhado qualquer das partes. E foi público e notório, e isso ele deveria fazer de ofício, mas a própria defesa foi veiculada que entrou com incidente de suspeição. E Vossa Excelência não se deu por suspeito. É elementar no processo penal que um dos princípios que vigora é o princípio da isonomia processual, ou da paridade entre as partes. O que vem a ser isso? O magistrado deve possibilitar às partes, de forma isonômica, o direito ao contraditório e ampla defesa. O magistrado deve estar acessível às partes de igual modo. O magistrado deve atuar de modo equidistante. Vamos para a lei da magistratura. No Código de Ética, o artigo 1º, o exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos desse Código. Dentre os princípios de independência, da imparcialidade. Reforça no artigo 8º, o magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos com objetividade e fundamento, mantendo-se ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes. Ora, eu não estou entrando no mérito do diálogo, mas contra fatos não há argumento. Houve, segundo o que foi veiculado, várias mensagens entre o titular da ação penal pública incondicionada, que é o Ministério Público, que tem interesse na condenação, e aí eu não entro no mérito nem de quem está sendo condenado, eu falo que todos os processos estariam maculados, quebrando-se, violando-se o princípio da imparcialidade, da isonomia, da equidistância, violando o Código de Ética. Todos os processos. Então, houve essa quebra. Isso tem que ser dito. Me faz lembrar aqui o utilitarismo, o filósofo John Stuart Mill. Ele foi um filósofo inglês do século XIX, que para o utilitarista, o bom é aquilo que se alcança por maior número de pessoas. Então, para Stuart Mill, ele aquece você matar uma pessoa saudável para salvar 10 pacientes. Os fins justificam os meios. Lembro aqui também a teoria do fruto da árvore envenenada, ou da prova ilícita por derivação, que é uma proibição no Código de Processo Penal. Está no artigo 157, parágrafo 1º, que diz: são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Se a árvore está envenenada, os frutos estão envenenados. Olha, eu tenho aqui, e falo isso com bastante sensibilidade, porque eu fico me colocando, porque eu fui delegado 27 anos. Eu fico imaginando se fosse eu, delegado de polícia, que mantivesse contato por WhatsApp com o advogado do indiciado que eu instaurei o inquérito, e que se isso chegasse ao conhecimento do titular da ação penal, do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário, eu acho que eu sairia preso da delegacia na qual eu fui titular. Ora, gente, o juiz está para a ação penal, assim como o delegado está para o inquérito policial. Não desmereço o mérito da Lava Jato, mas nós não podemos rasgar, violar princípios que fortalecem a democracia, que enaltece o Estado Democrático de Direito, o due process of law, o devido processo legal, em nome de um comportamento que, na minha humilde opinião, violou aquilo que é mais sagrado no processo penal,
o princípio da isonomia, da igualdade entre as partes. Diante disso, a pergunta é: o projeto inicial das 10 medidas anticorrupção previa a possibilidade de uso de provas ilegais, desde que obtidas de boa-fé. O senhor mantém essa opinião agora? Muito obrigado. Em nenhum momento defendo anulação ou absolvição. Não, eu não estou falando isso, eu não tiro, eu iniciei falando do mérito da operação. O que eu estou questionando, e não estou entrando nem no mérito do diálogo, é que houve a quebra do princípio da imparcialidade quando o juiz, que tem que ser imparcial, mantém contato por inúmeras vezes com aquele que tem interesse 100% numa eventual sentença condenatória transitada em julgado. É isso só que eu estou questionando. Então não ponha palavras na minha boca. Inclusive, eu fui eleito enaltecendo a Operação Lava Jato para combater a corrupção, porque eu sempre lutei e fui usado pelo Estado como chicote só para dar no lombo do pobre afrodescendente e semi-analfabeto. E foi com a Operação Lava Jato que eu me inspirei. Porque foi a partir daí que políticos passaram a ser presos, empresários passaram a ser presos. Agora, não coloque palavras na minha boca, porque eu defendo a operação. O que eu não defendo é quebra do princípio da isonomia, que é uma garantia constitucional, que é uma garantia do Código de Processo Penal e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E isso nós temos que enfrentar. Nós temos dois fatos graves. A quebra do sigilo, da privacidade, que isso tem que ser apurado e condenado, mas a interlocução, independente do mérito, do teor desses contatos, tem que ser revisto, porque aí houve o mesmo tratamento com os advogados de defesa de qualquer processo, como teve com a frequência daquele que, a teor do que determina o artigo 129.1 da Constituição Federal, detém a titularidade da ação penal pública incondicionada. Com todo respeito, eu entendo que não. Muito obrigado.